This is basically a politically correct version of Little Red Riding Hood that's taken to absurd extremes. There once was. Eu conheço Once Upon a Time. Como assim, there once was? Na aula de hoje a gente não apenas vai treinar o nosso reading, mas também o nosso listening, our pronunciation, and we're going to improve our vocabulary. Sinceramente, essa talvez seja a aula mais rica que eu já postei aqui no nosso canal. What's going on, ladies and gentlemen, boys and girls? Matias Pires here, Teacher Matias. Sou professor de inglês há quase 30 anos e tô aqui no YouTube novamente trazendo uma grande, fantástica aula para vocês. Então, se esse tipo de conteúdo te ajuda, te agrada, se isso realmente melhora o seu inglês, deixa o seu like agora, se inscreva no canal e manda para todo mundo que quer aprender a falar inglês. E não deixe de ativar o sininho, porque assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui, você vai ser avisado. E eu tenho certeza que você não vai querer perder nada do Teacher Matias, não é verdade? Eu entrei num Alpha-Hub outro dia desse e eu me deparei com essa pérola aqui. Esse livro chama-se Politically Correct Bedtime Stories. Basicamente, histórias de dormir politicamente corretas. E essa ideia aqui foi uma sacada realmente fantástica, porque esse lance de politicamente correto é uma coisa que realmente dá muito pano pra manga hoje em dia. E as histórias de outra época trazem muitas coisas pesadas realmente. Esse livro aqui é do James Finn Garner e eu adorei, porque ele realmente é muito politicamente correto para que ninguém se sinta ofendido. E normalmente o final da história vai mudar porque tudo mudou. É como Esqueceram de Mim. Imagine se o Esqueceram de Mim fosse hoje em dia. Com certeza ele não teria ficado em casa. Olha a quantidade de informação e de comunicação que a gente tem hoje em dia. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse livro tem, por exemplo, Little Red Riding Hood, que é a Chapeuzinho Vermelho. Tem The Three Little Pigs, que são os três porquinhos. Rapunzel, que é Rapunzel em português, mas olha só a pronúncia, Rapunzel. Mas hoje a gente vai ler a primeira história. E eu quero saber de vocês depois aqui nos comentários. Se você gostar desse estilo de vídeo, me fale que eu vou trazer outras histórias, pode ser até desse livro também. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a história da Little Red Riding Hood. Hood é capuz. E Riding Hood, você lembra quando você vê filmes antigos que mostram o pessoal riding? Riding é você andar a cavalo. Então a Riding Hood é um capuz desses de andar de cavalo. Tipo um capuz para montar ou um capuz para cavalgadas. Então se fosse traduzir ao pé da letra seria pequeno capuz vermelho. Ou então pequenina do capuz vermelho. Chapeuzinho vermelho, convenhamos, é muito melhor, né? Mas tudo bem, não é um chapeuzinho, você já sabe que é, na verdade, um capuz, pequeno capuz. Eu vou ler a história completa, eu quero que você preste atenção e tente entender o máximo possível. Mas não se preocupe se você não entender tudo, porque no final da aula eu tenho certeza que você vai entender tudinho, porque eu vou dissecar essa história. There once was a person named Red Riding Hood who lived with their mother on the edge of a large wood. One day, her mother asked her to take fresh fruit and mineral water to her grandmother's house. Not because it was woman's work, but because it was a generous act that built a sense of community. Her grandmother wasn't sick at all. She was a healthy, independent, and capable adult. On her way, Red Riding Hood met a wolf who asked what she was carrying. She replied, "I'm carrying healthy snacks from my grandmother, who is certainly capable of taking care of herself as a mature adult." The wolf said, "It's not safe for a little girl to walk through these woods alone." Red Riding Hood answered, "I find your sexist remark offensive. But I understand you have your own valid worldview as a social outcast. Now, if you'll excuse me, I must be on my way." The wolf, whose outsider status freed him from rigid Western-style thinking, knew a quicker route to Grandma's house. He ran ahead, entered the house, and ate Grandma. An entirely valid course of action for a carnivore such as himself.
Then, free from traditional notions of what was masculine or feminine, he put on Grandma's night clothes and got into bed. When Red Riding Hood arrived, she said, "Grandma, I brought you some fat-free, sodium-free snacks to honor your role as a wise and nurturing matriarch." From the bed, the wolf said softly, "Come closer, child, so that I might see you." "Grandma, what big eyes you have," said Red Riding Hood. "They have seen much and forgiven much, my dear," replied the wolf. "Grandma, what a big nose you have," only relatively, of course, and still attractive in its own way. "It has smelled much and forgiven much, my dear." "Grandma, what big teeth you have. I'm happy with who I am and what I am," said the wolf, jumping out of bed to eat her. Red Riding Hood screamed, not because of fear, but because of his willful invasion of her personal space. Her screams were heard by a passing woodchopper person, or log fuel technician, as he preferred to be called. He rushed in with his axe, but Red Riding Hood stopped him. And just what do you think you're doing? Sexist, speciesist. Do you think women and wolves can't solve their own problems without a man's help? She shouted. When Grandma heard this, she jumped out of the wolf's mouth, grabbed the axe, and cut off the woodchopper person's head. After that, Red Riding Hood, Grandma, and the wolf decided to live together in an alternative household based on mutual respect and cooperation. And they lived happily ever after. Rapaz, que exagero. É óbvio que isso aqui é muito exagerado, mas vamos dissecar. There once was a young person. E aí ele já mostra que é politicamente correto. Porque ele não fala que é uma menina ou menino. Ele usa person, pessoa. O singular de people. E se você já conhece um pouco de inglês, você sabe que quando a gente fala de uma história, essas histórias, Cinderela, Little Red Riding Hood, a gente sempre usa o quê? Era uma vez. Em português a gente fala era uma vez. E esse era uma vez em inglês é once upon a time. Once upon a time, blá, blá, blá. Era uma vez, blá, blá, blá. Só que em inglês, você pode falar once upon a time e também pode falar there once was, que existia uma vez. There once was. Mas se fosse no plural, você podia falar there once were. Mas a maior parte das vezes você vai ouvir there once was. There once was a prince, que era uma vez um príncipe. There once was a teacher, que era uma vez um professor, que vem do there was, que existia, que havia. Mas aí there once was, o mesmo que era uma vez, once. Então existia uma young person, uma pessoa jovem. Você pode falar called ou você pode falar named, chamada Red Riding Hood, que aqui a gente vai traduzir como Chapeuzinho Vermelho mesmo para ficar mais fiel à história que a gente já conhece há muito tempo. Who lived with her mother. Who lived, que morava. Esse who pode ser quem, mas aqui ele está concordando, né? Quem morava com a mãe, ou que morava com a mãe. Live, morar, lived, que morava com a mãe. Who lived with her mother on the edge, na beira, of a large wood. Você pode conhecer a palavra wood como madeira, mas também quer dizer floresta. Então a Chapeuzinho Vermelho, ela morava com a sua mãe na beira de uma grande floresta. On the edge of a large wood. Teacher, mas eu já ouvi a palavra forest. Tem problema? Não. Forest pode ser floresta também. Mas wood pode ser uma floresta menor. Você também pode ouvir a palavra woods no plural para se referir também à mata, floresta, né? Uma grande vegetação densa. Mas, de qualquer maneira, one day, um dia, her mother asked her to take fresh fruit and mineral water to her grandmother's house. Que sua mãe, her mother asked, a mãe dela pediu, porque ask pode ser perguntar, mas pode ser pedir também. Ela pediu para quem? Para ela. Ou her de novo. Her mother asked her. A mãe dela pediu para ela to take,
para levar. Fresh fruit. A gente fala frutas em português. Só que fruit pode ser usado assim no singular mesmo em inglês. Quando você fala de frutas, você fala fruit. Fresh fruit. Frutas frescas. E presta atenção que o adjetivo ele sempre é usado antes do substantivo. Fruta, substantivo. Fresco ou fresca, adjetivo. Então, fresca, fruta. É tipo casa branca, a gente fala branca casa em inglês, white house. Então ela pediu para ela levar frutas frescas and mineral water e água mineral, water. Eu estou usando mais a pronúncia norte-americana. Para onde? To her grandmother's house, para casa da sua avó. Esse sua é dela, obviamente, né? Para casa da sua avó. To her grandmother's house. Grandmother. Avó. Grandmother's house. Esse apóstrofo S é o caso genitivo. A casa de quem? Da avó. A gente usa primeiro a pessoa e depois aquilo que pertence àquela pessoa. A casa do John. Eu posso falar house of John, sem problema, mas seria muito formal. Então, John's house. Esse apóstrofo S quer dizer que é dele, a casa do João, John's house. E aí agora é a segunda vez que ele fala sobre algo politicamente correto. Not because it was woman's work. Não porque, not because, mesma coisa, né? Não porque fosse trabalho de mulher. Not because it was woman's work, but because, mas porque, it was a generous act. Porque era um ato generoso. A generous act. Olha aí de novo. Generous, o adjetivo que está vindo antes do substantivo. Porque era um ato generoso que construía. That built a sense of community. That built, que é o passado de build. Build pode ser construir. Mas nesse caso, é como se fosse fortalecer. Que fortalecia um senso de comunidade. Her grandmother wasn't sick at all. Esse at all é tipo de jeito nenhum. Que a avó dela, sua avó, her grandmother, wasn't sick at all. Só que você junta tudo na pronúncia mais norte-americana. At all, at all. E esse at all, que é normalmente usado na negativa, quer dizer de jeito nenhum. Not at all. De jeito nenhum. Então, her grandmother wasn't, esse wasn't, was not, que não estava sick, doente, de jeito nenhum. She wasn't sick at all. Her grandmother wasn't sick at all. She was a healthy, independent and capable adult. Viu só? Tem todos os adjetivos aí antes do substantivo. Ela é uma adulta, mas um adulto o quê? Uma adulta healthy, saudável, independent, bem parecido com o português, independente, and capable, e capaz. Então ela era uma adulta saudável, independente e plenamente capaz. Eu sei, é bem diferente do português, porque você coloca todos os adjetivos e depois aquilo. Se você não escuta o final, que é o substantivo, você não sabe do que está falando. Você ouviu todos os adjetivos, mas não aquele final. Mas, felizmente, você está ouvindo tudo aqui, a não ser que a sua internet tenha parado aí. Bem, vamos lá. On her way, que no seu caminho, on her way, que às vezes você junta tudo, on her way, no caminho dela, Red Riding Hood met a wolf. Que a Chapeuzinho met, ela encontrou um wolf. Wolf, que várias vezes é mais com o wolf. Wolf é o quê? Um lobo. O lobo mau da história. Ela encontrou um lobo. Red Riding Hood met a wolf. Não tá falando que é mal. Who asked her, que perguntou a ela, porque o lobo aqui é uma pessoa, vamos dizer assim. Então esse que ele tem que concordar com a pessoa. Várias vezes você usa that. Podia ser usado aqui. She met a wolf that. O that pode ser para coisas, para pessoas. Mas para pessoas, e no caso aqui é uma pessoa, um personagem, ele usa who. Assim como a gente usou lá no começo o who para Chapeuzinho, né? Então ela encontrou um lobo. Who asked? Que perguntou. Se liga na pronúncia, não é asked. Asked não. Esse K, ele meio que vai embora. É como se fosse EST, asked, asked. Pode ser asked,
Mas quando você fala rápido, mas quando. Mas quando você fala rápido, esse K vai embora. Asked. Who asked? Que perguntou. What she was carrying. O que ela estava carregando. Carry é carregar, levar consigo. Então, no caminho, a Chapeuzinho encontrou um lobo que perguntou o que ela estava carregando. She replied, que ela respondeu. Você podia falar answer, não é answer não, tá? Answer é resposta ou responder. E reply também, que ela respondeu. She replied, I'm carrying healthy snacks, que eu estou levando comigo, que eu estou carregando healthy snacks. De novo, o adjetivo antes do substantivo. Snack é um lanche, healthy, saudável. Então, lanches saudáveis. E perceba que o adjetivo ele nunca vai para o plural em inglês. Casas amarelas, yellow houses, não. Yellow houses. A gente fala em português lanches saudáveis, mas em inglês, lanches saudável. Healthy snacks. Never healthy snacks. Então ela está levando lanches saudáveis for my grandmother. Para a minha avó. Muita gente se confunde com to e o for. Eu explico isso numa aula completa que eu vou deixar aqui em cima para você acessar e assistir aí, tá? Tá aqui. Clica aí depois dessa aula, porque vai fazer mais sentido para você por que está sendo usado aqui também. Então ela respondeu, estou levando lanches saudáveis para minha avó, que é certamente, who is certainly capable, a gente já viu essa palavra, capable, capaz, of taking care of herself, que ela é certamente capaz de cuidar de si mesma, herself, de si própria. Esse é o reflexivo, herself. Myself, eu mesmo. Herself, ela mesmo, ela própria. Si mesma. Então, quando você é capaz de fazer alguma coisa, é sempre capable of e o verbo com ing depois. I'm capable of teaching English, que eu sou capaz de dar aulas de inglês. Mas em inglês não é eu sou capaz de dar, eu sou capaz de dando. É normal, é assim que funciona em inglês. Eu sou capaz de ensinar, I'm capable of teaching. Então ela certamente é capaz de cuidar de si mesma como uma adulta madura. Madura, de maturidade mesmo. As a mature adult. Adult. Como uma adulta madura. The wolf said, o lobo falou, It's not safe for a little girl to walk through these woods alone. Que não é seguro, it's not safe for a little girl, para uma garotinha, little girl, garotinha, little boy, garotinho, little man, homenzinho, não é seguro para uma garotinha to walk through these woods alone. Andar through, pela, e agora ele fala woods, que também pode ser para floresta. Só que ele fala no plural, these woods, essa floresta, essas matas. Alone, sozinha. Red Riding Hood answered, que a Chapeuzinho respondeu. Ó aqui, ele podia ter falado replied, mas ele falou answered, que ela respondeu. I find your sexist remark offensive. Find mesmo, de achar. Você fala, eu acho que tá frio. Você pode falar I find. I think, que é muito normal, você escuta bastante, ou I find. I find your sexist remark offensive. Eu acho o seu comentário. Remark é o mesmo que comentário. Eu acho o seu comentário sexista, extremamente ofensivo. But I understand you have your own valid worldview as a social outcast. Tá que pegou pesado aqui com o cara, viu? Mas eu entendo que você tem, you have, your own, sua própria valid worldview. Você tem a sua própria visão de mundo válida. Tipo, eu estou validando a sua visão de mundo. Eu respeito a sua opinião. Isso realmente é politicamente correto. As a social outcast. Como as um excluído social. Um outcast é aquela pessoa que foi excluída. Aquela pessoa que foi colocada de canto. E aí ela continua falando. Now, if you'll excuse me, I must be on my way. Se você me dá licença, isso é muito comum você ouvir bastante as pessoas falando. If you'll excuse me,
If you'll excuse me. Às vezes você nem escuta esse oh. If you excuse me, if you excuse me, if you excuse me. Se você me dá licença, I must be on my way. I must, que eu devo be on my way. Estar no meu caminho. Eu preciso ir embora. Isso é muito comum. I must be on my way. Preciso ir embora. The wolf, whose outsider status freed him from rigid Western-style thinking, knew a quicker route to grandmother's house. Que o lobo, the wolf, whose outsider status, esse whose é cujo, cuja. O lobo, cujo status de outsider, que é o mesmo que um outcast, excluído também, outsider, freed him, o libertava. O libertava do quê? O libertava do pensamento rígido de estilo ocidental, western. Então o lobo, cujo status de excluído o libertava desse pensamento rígido de estilo ocidental, knew a quicker route. Route, ou então route, as duas formas estão corretas, querem dizer a mesma coisa, e a escrita é a mesma, quer dizer o que? Rota. Então ele conhecia uma rota, um caminho mais rápido, a quicker route, to grandma's house, para a casa da vovó. Você percebe que lá no começo ele falou grandmother's house, que é avó. Grandmother, avó. Mas vovó, vozinha, voinha, como eu falava na minha infância, grandma, grandma. Grandma's house, casa da vovó. He ran ahead, que ele correu ahead, adiante. Entered the house, entrou na casa, and ate grandma, e comeu. Eat, present, past, ate. E comeu a vovó. E aí vai entrar agora a parte politicamente correta, muito massa. An entirely valid course of action. Uma ação, um plano. Course of action pode ser ação, pode ser plano. Uma course of action, uma ação totalmente válida, entirely valid, para um carnívoro como ele mesmo. For a carnivore, such as himself. Como ele mesmo, como ele, que é da natureza dele fazer isso, né? Estão explicando por que o lobo... Chegamos nesse ponto, tá vendo? Pois é, chegamos nesse ponto. Tá explicando por que o... Mas é bom, né? Then, daí, free from traditional notions of what was masculine or feminine, he put on grandma's night clothes and got into bed. Em seguida, then, free from traditional notions... Livre, free from, livre de noções tradicionais of what was masculine or feminine, sobre o que é masculino ou feminino, he put on é colocar roupa, colocar óculos, colocar perfume também, put on. Ele vestiu as roupas de dormir and got into bed, e se deitou na cama. Eu acho muito interessante que get into bed é você entrar na cama. Mas por que entrar? Porque bed em inglês, várias vezes, não é só a cama, e sim tudo que envolve. Então, quando você entra por baixo das cobertas, o que é aquilo? Você está entrando, você está dentro. Get into bed. Então, ele entrou na cama, ele deitou-se. When Red Riding Hood arrived, she said, Grandma, I brought you some fat-free, sodium-free snacks to honor your role as a wise and nurturing matriarch. When Red Riding Hood arrived, quando a Chapeuzinho chegou, chegou, she said, ela disse, Grandma, vovó, eu te trouxe, I brought you some fat-free, e presta atenção, porque quando a gente usa o free depois de algum substantivo, quer dizer que é sem aquilo. Fat free, sem gordura. Livre de gorduras. A ideia é essa. O free está aí de livre. Livre daquilo. Fat free, livre de gordura. Então eu te trouxe livre de gordura, sodium free, também livre de sódio, sem sódio. Snacks, que quer dizer que ela trouxe lanches livres de gordura e livres de sódio. Sem sódio e sem gordura. Por quê? Porque ela pensou na saúde dela. Muito bem. To honor, para homenagear. Homenagear o quê? Your role as a wise and nurturing matriarch. Para homenageá-la no seu papel. Role, papel. Pode ser papel de um ator num filme também, né? O papel do Tom Cruise. Tom Cruise's role. Role, papel.
Então ela trouxe essa comida para homenageá-la no seu papel de matriarca sábia. Wise quer dizer sábio, sábia. E nurturing é uma palavra muito usada em inglês, que quer dizer acolhedor, acolhedora. Então basicamente ela está falando que trouxe isso aqui para homenagear a avó no seu papel de matriarca sábia e acolhedora. From the bed, que é partindo. From é partindo, então partindo da cama. Basicamente, da cama. From the bed, the wolf said softly, "Come closer, child, so that I might see you." From the bed, da cama, partindo dali. The wolf said softly. O lobo disse softly, suavemente. Come closer, child. Chegue mais perto, closer. Close, perto, closer, mais perto. Chegue mais perto, criança. Come closer, child, so that I might see you. Para que eu possa te ver. Might. Também podia ser may aqui. So that I may see you, so that I might see you. Para que eu possa te ver. A velha história da Chapeuzinho mesmo. Né? Chegue mais perto para que eu possa te enxergar. Grandma, what big eyes you have, said Red Riding Hood. They have seen much and forgiven much, my dear, replied the wolf. They have seen much, que eles viram muito, que eles já viram muito, muitas coisas, vamos dizer assim. And forgiven much, e perdoaram muito. They have seen much and they have forgiven much. E o wolf, né, o lobo, ele fala, my dear, minha querida, replied the wolf, respondeu o lobo. Grandma, what a big nose you have. Only relatively, of course, and still attractive in its own way. Vovó, grandma, que nariz grande você tem? Esse what é que mesmo. Quando a gente faz pergunta com what, não é assim também? Então, que nariz grande você tem? E aí ele fala, né? Apenas relativamente. Only relatively. É claro. Of course. Of course. Com som de V. Quando tem um F só aí, é som de V. Se tivesse dois Fs, aí seria off, mas aqui é of course, of course. And still é ainda, aqui ele quer falar, e ainda assim, and still, attractive in its own way. Attractive in its own way. Atraente à sua maneira. In its own way, na maneira dele. Basicamente dizendo que ela tem um nariz grande, mas ele não está falando com relação ao tamanho do nariz, que é relativamente lindo com o resto do rosto, né? Atraente da sua forma. E aí esse safadinho desse lobo fala, it has smelled much and forgiven much, my dear. Que ele já cheirou muito, e já perdoou muito, minha querida. Grandma, what big teeth you have. Vovó, que dentes grandes você tem. Essa é a parte que na história original ele fala, são pra te comer, aquela coisa. Mas aqui nesse caso não. Olha o que ele fala. I'm happy with who I am and what I am, said the wolf, jumping out of bed to eat her. Então o lobo falou, eu tô feliz com quem eu sou, who I am and what I am, e o que eu sou. Said the wolf, disse o lobo, jumping out of bed to eat her, saltando da cama para comê-la, eat her. Little Red Riding Hood screamed. Ah! Ela gritou. Esse grito foi horrível, mas você entendeu. Not because of fear, but because of his willful invasion of her personal space. Que a Chapeuzinho gritou, não por causa do medo. Not because of fear. Mas por quê? But because of his willful invasion. Invasão deliberada, de propósito, por querer. Invasão do quê? Of her personal space. Do seu espaço pessoal. Se fala muito isso, e isso é muito comum em países como os Estados Unidos. Eles têm muito esse lance de personal space. Personal space é basicamente o seu espaço pessoal. Tipo, se você está aqui muito perto de mim, você está invading my personal space. E o lobo, ele willfully, que ele fez de propósito, ele invadiu o espaço pessoal dela de propósito. Vai tá pesado o lance aqui do politicamente correto. Muito bom, cara. Her screams were heard by a passing woodchopper person. Woodchopper person. Or
log fuel technician, as he preferred to be called. Os gritos dela, her screams, were heard, foram ouvidos by a passing woodchopper person. Woodchopper é lenhador. Só que woodchopper person é uma pessoa lenhadora, então pode ser um lenhador ou uma lenhadora. Mais uma vez, sendo politicamente correto. Então, seus gritos eles foram ouvidos por um lenhador, ou uma lenhadora, no caso. E aí tem, entre parênteses, or log fuel technician. Ou log fuel. Log é lenha. Fuel é combustível. Technician é um técnico. Então, se a gente fosse traduzir, seria um técnico de combustível lenhoso. Um técnico de combustível a lenha. Eu me lembro muito de um filme chamado, eu acredito que seja O Homem que Copiava, que aí o rapaz, ele tirava xerox, ele trabalhava numa papelaria e o trabalho dele era tirar xerox, tirar cópia, engraçado, xerox, né? Todo mundo fala xerocar, se tornou até um verbo. E aí, lá no filme, ele fala, eu sou operador de máquina fotocopiadora. Ele não estava errado, ele só colocou um título mais bonito. Por exemplo, eu não sou professor, eu sou um facilitador de aprendizado de língua estrangeira. Uau! Vamos voltar, ele fala aqui. As he preferred to be called. Como ele preferia ser chamado. Então esse lenhador não gostava de ser chamado de lenhador, ele gostava de ser chamado de técnico de combustível a lenha, ou combustível lenhoso. He rushed in with his axe, but Red Riding Hood stopped him. And just what do you think you're doing? Que ele entrou correndo, rushed in, entrou correndo com o machado dele, with his axe. Mas, a Red Riding Hood, a Chapeuzinho fez o quê? Stopped him, ela parou ele. E essa pergunta aqui é perfeita, porque você pode usar isso quando você estiver impressionado que alguém está fazendo alguma coisa que não deve. E o que você acha que você está fazendo? And just what do you think you're doing? Sexist, speciesist. Do you think women and wolves can't solve their own problems without a man's help? She shouted. Sexist, sexista, que é o mesmo antigamente usado de machista. Machista falava isso, mas sexist ele pode ser machista para mulher ou para homem hoje em dia. E speciesist é algo que você não vai ouvir muito, que é uma pessoa que tem preconceito com a espécie. Sexist é preconceito com relação a sexo e speciesist é alguém com preconceito com relação à espécie. Por quê? Porque ela está falando de mulher e de lobo. Então você está sendo sexista e está sendo especista. Você acha, do you think, women and wolves, que mulheres e lobos, e perceba que ele não usa o que. Você pode omitir aqui. Você acha que mulheres e lobos não podem, não conseguem, can't solve, que é resolver os seus próprios problemas, their own problems, seus próprios problemas, without a man's help, sem a ajuda de um homem, with é com, without sem a ajuda de um homem. She shouted, ela gritou. When Grandma heard this, she jumped out of the wolf's mouth, grabbed the axe and cut off the woodchopper person's head. Que quando a vovó ouviu isso, when Grandma heard this, ela pulou, ela saltou da boca do lobo, out of his mouth, para fora. Grab the axe, grab, pegar. Passado grabbed. Mas é tão rápido, grab the axe. Você nem escuta. É como se fosse no presente. Ela pegou o machado and cut off. To cut off é você cortar. Mas você cortar completamente. Quando você cut off someone's head, você decapita alguém. Decapita alguém. Decapita alguém. Então ela cortou a cabeça do lenhador, abre parênteses, fecha parênteses. Lenhador ou lenhadora? A pessoa que lenha. A pessoa que é lenhador. After that, Red Riding Hood, Grandma and the wolf decided to live together in an alternative household based on mutual respect and cooperation. Que depois disso, after that, que a Chapeuzinho, a Red Riding Hood, Grandma, a vovó, and the wolf, e o lobo, decided to live together. Decided, esse sim, decided to live together. Decidiram morar juntos. In an alternative household, em um lar alternativo. Household, lar.
Based on, baseado em quê? Mutual respect and cooperation, baseado em respeito mútuo e cooperação. And they lived happily ever after. Toda fairy tale, todo conto de fadas que se preze acaba assim. E viveram felizes para sempre. Uau! Politicamente correta, não politicamente correta, qual que você prefere? Porque tem muito debate, né, hoje em dia com relação a isso. Mas olha, eu achei muito interessante essa versão aqui. No mínimo curiosa e diferente, né? Eu vou deixar aqui na descrição a história completa para que você possa imprimir, para que você possa, de repente, ver pelo teu smartphone mesmo, mas para que você possa praticar. Did you like this video? Você curtiu esse vídeo? Já deixou o seu like aí? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Faz isso agora, porque eu posso trazer mais dessas histórias para vocês. Eu posso trazer inglês com música, inglês na vida real, todas as formas que vão realmente te ajudar a chegar na tua desejada fluência. E se fluência é o que você quer de uma vez por todas, você sabe que eu tenho um curso chamado English Masters que pode fazer com que você se torne fluente em muito menos tempo do que qualquer outro curso online ou presencial. Eu vou deixar o meu site aqui embaixo, visite ele se você está decidido a realmente aprender a falar inglês. Porque eu posso ser o último professor de inglês da sua vida. Sabia disso? E se ainda não chegou a hora de você ser meu aluno, a gente se vê numa próxima aula aqui. Você curtiu esse tipo de aula? Deixa aqui embaixo, tá? I'll see you in the next class and rock on!